na casa de Deus para juntos aprendermos mais e mais da palavra do Senhor. O primeiro estudo foi sobre a fé que permanece. E hoje nós iremos falar sobre reacendendo a chama da fé. Esta carta é uma carta de encorajamento a Timóteo, que estava em Éfeso, e Paulo na masmorra, preso por causa da fé. Mas a sua preocupação não era com ele mesmo, era com a vida de Timóteo e o ministério que ele tinha que dar continuidade. Ele sabia que estava chegando o final da sua história neste mundo, mas Timóteo tinha ainda para frente uma missão a ser cumprida. Então o tema geral desta carta é o encorajamento no ministério contra as adversidades e falsas doutrinas. Nós precisamos da coragem do Senhor, da força que vem do Senhor. Eu convido os irmãos a abrir as suas Bíblias, nessa segunda epístola de Paulo a Timóteo, no capítulo 1, versículo 6 até o versículo 12. Nós estaremos lendo apenas até o versículo 12. E eu convido os irmãos a se colocarem mais uma vez em pé para que possamos ler esse texto. Vocês vão ler comigo. Você que está acompanhando em casa a transmissão, leia a palavra de Deus, vai aparecer aí na sua tela, que você possa compartilhar esse link com outras pessoas. Diz assim: por esta razão, pois, te admoesto que reavives o dom de Deus que há em ti, pela imposição das minhas mãos. Juntos, o verso 7. Porque Deus não nos tem dado espírito de covardia, mas de poder, de amor e de moderação. Não te envergonhes, portanto, do testemunho de nosso Senhor, nem do seu encarcerado, que sou eu. Pelo contrário, participe comigo dos sofrimentos a favor do Evangelho, segundo o poder de Deus, que nos salvou e nos chamou com santa vocação, não segundo as nossas obras, mas conforme a sua própria determinação em graça, que nos foi dada em Cristo Jesus, antes dos tempos eternos, e manifestada agora pelo aparecimento de nosso Salvador, Cristo Jesus, o qual não só destruiu a morte, como trouxe à luz a vida e a imortalidade mediante o Evangelho, para o qual eu fui designado pregador, apóstolo e mestre. E por isso estou sofrendo estas coisas, todavia não me envergonho, porque sei em quem tenho crido e estou certo de que Ele é poderoso para guardar o meu depósito até aquele dia. Que Deus nos abençoe. Oremos. Pai querido, fale conosco por meio da Tua palavra. Que a Tua palavra possa nos encher de conhecimento. Que a Tua palavra possa reacender, ó Deus, em nosso coração a chama da fé. Que o Teu Santo Espírito possa reavivar o nosso coração. Que o Teu Santo Espírito, ó Deus, possa despertar as nossas mentes, ó Deus, para que possamos viver para a glória do Senhor. Sem medo, sem covardia, sem recuarmos, sem olharmos para trás, mas olharmos, ó Deus, para o Senhor, olhando para o autor e consumador da nossa fé. Ó Deus, como disse Paulo, eu sei em quem tenho crido, e sei que Ele é poderoso para guardar o meu depósito até aquele dia. Assim, ó Deus, queremos viver, para o louvor da Tua glória, cheios do Teu Santo Espírito, reavivados pelo Teu poder, ó Deus, com a chama da fé viva e ardendo em nosso peito, no nome de Jesus, agora e sempre, amém. Poder sentar, meus irmãos. Todos nós já vimos uma fogueira se apagando por falta de lenha. Não foi de repente, mas foi aos poucos, e a chama então foi se apagando. Assim também, meus irmãos, é a fé. Se não for alimentada, ela esfria. E Paulo, ao escrever para Timóteo, um jovem pastor, enfrentando medo, oposição, ele sabia disso. E por isso, ele o encoraja a reavivar o dom de Deus, lembrando-lhe que a verdadeira fé não é passiva, mas é ativa, ousada, guardada com zelo. Nessa passagem, o apóstolo Paulo encoraja Timóteo a permanecer firme na fé e no ministério que ele recebeu do próprio Deus. Foi Deus quem o chamou.
E ele começa lembrando Timóteo a reavivar o dom que há nele. Deus tinha concedido dom ministerial para Timóteo, pois Deus não lhe deu um espírito de medo, de covardia, mas de poder, de amor e de moderação. E Paulo o exorta a não se envergonhar do evangelho, nem das aflições por causa de Cristo, uma vez que o chamado de Deus é santo. Ele não veio pelas obras humanas, mas pela graça que nos foi dada em Cristo Jesus antes dos tempos eternos. Deus nos escolheu em Cristo antes da fundação do mundo para sermos santos e irrepreensíveis perante Ele em amor. Não fomos nós que escolhemos a Deus, foi Deus que nos escolheu em Cristo Jesus. E esta graça, meus irmãos, se manifestou na vitória de Cristo sobre a morte e na revelação da vida eterna por meio do Evangelho. O Evangelho é a boa notícia do céu, é a boa notícia da salvação, é a boa notícia da redenção, é a boa notícia que Deus salva o pecador em Cristo Jesus. O apóstolo, então, afirma sua confiança em Deus, a quem ele entrega sua vida e ministério. Ele diz: eu sei em quem tenho crido, e sei que Ele é poderoso para guardar o meu depósito até aquele dia. Ele é fiel para guardar o que lhe foi confiado. A grande ideia dessa passagem, meus irmãos, é que Deus nos deu um dom e uma missão que devem ser reavivados, vividos com coragem e confiança em Cristo, que guarda o nosso chamado até o fim, até a consumação, até a volta de Jesus. Neste texto, Paulo nos mostra 3 atitudes fundamentais que devemos cultivar para manter viva e eficaz nossa fé em tempos difíceis. E a primeira atitude para manter viva a nossa fé em tempos difíceis: reavive o dom de Deus em você. Vamos ver isso? Reavive o dom de Deus em você. Veja o que diz o verso 6. Vamos ler comigo? Por esta razão, pois te admoesto, que reavives o dom de Deus que há em ti, pela imposição das minhas mãos, diz o apóstolo Paulo. O verbo aqui reavivar é anosorípero, que carrega a ideia de soprar sobre a brasa. Todos nós já vimos uma fogueira, todos nós já sopramos no fogão a lenha, a brasa que está ali entre as cinzas, para que possa reacender uma chama. Esse verbo dá a ideia de manter o fogo aceso. Naquele tempo não tinha fogão a gás, era fogão a lenha mesmo. Então ele está trazendo esta ideia, a ideia de reacender o fogo, de manter esse fogo aceso. Paulo não diz que o dom acabou, mas que precisa ser ativado, fortalecido. Timóteo havia recebido este dom pela imposição das mãos no contexto da ordenação. Volte no capítulo 4, versículo 14 da primeira carta. Veja o que diz o texto. É por isso que a gente faz aquele momento de ordenação, da imposição das mãos do presbitério. Então, os pastores, os presbíteros, quando ordenam um pastor ao sagrado ministério, eles impõem as mãos sobre aquele que está sendo ordenado ao sagrado ministério. E nós fazemos isso em obediência à palavra de Deus. Veja o que diz o verso 14, do capítulo 4 de 1 Timóteo. Vamos ler? Não te faças negligente para com o dom que há em ti, o qual te foi concedido mediante profecia, com a imposição das mãos do presbitério. Paulo estava ali na ordenação de Timóteo, desse jovem pastor que estava servindo a igreja em Éfeso. E Paulo usa a imagem de reacender uma chama, que indica o quê? Uma ação contínua. Reacenda, Timóteo, o dom que Deus colocou na sua vida. Timóteo tinha dons, meus irmãos, mas ele precisava constantemente avivá-los, reacendê-los. Imagine uma vela comigo. Uma vela acesa em um ambiente de vento forte. Acende uma vela,
Aí você fica protegendo a chama para que não possa apagar, porque o vento está soprando forte. Se você não proteger e alimentar esta vela, o que acontece? Ela apaga. Assim, meus irmãos, é com o dom de Deus em nós. Ele precisa ser cultivado, protegido e reavivado. Reavives o dom que Deus te deu. Quais áreas de sua vida estão com a chama baixa? Quase apagando? Seu chamado? Sua paixão pela palavra? Sua fé? Há dons em você que estão adormecidos? Deus está lhe chamando para reacendê-los, para reavivá-los. Você tem negligenciado algum dom espiritual? Não existe crente sem dom. Todos nós temos pelo menos um dom, para que possamos servir a Cristo no corpo, na igreja. E que atitudes e práticas você pode tomar para reavivar o seu serviço a Deus? Quais atitudes? Primeiro, ore. A oração, meus irmãos, é o oxigênio da alma. Quando o povo de Deus ora, os céus se movem, o inferno treme, algo novo acontece na terra. Não há avivamento, despertamento espiritual sem oração. E ele deveria reavivar o seu dom através da oração. Leia a palavra de Deus. A palavra de Deus é o alimento da alma. A palavra é o combustível da chama espiritual. Não existe crente cheio do Espírito Santo que não leia a palavra de Deus, que não medita a palavra de Deus. Nós precisamos alimentar a nossa fé por meio da palavra. Reaviva os seus dons. Deus é quem te capacitou com dons espirituais. Use esses dons para a glória de Deus. Sirva com aquilo que você tem. Talento, chamado, serviço, ensino, compaixão. Ande com crentes fervorosos. Tem muita gente que às vezes leva a gente para a frieza espiritual. A palavra de Deus diz que bem-aventurado o homem que não anda no conselho dos ímpios, não se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores. Antes o seu prazer está onde? Na lei do Senhor, e na sua lei medite de dia e de noite. Medita nela de dia e de noite. Ande com crentes fervorosos. Ande com quem ama a Deus. Quem vai te ajudar. Tem muitas pessoas que são ponta de aterro, que afunda a gente, que enterra a nossa comunhão com Deus. Corte distrações, entretenimento excessivo, redes sociais, desânimo, pecado não confessado. Nós devemos confessar a Deus os nossos pecados. E disponha-se, ore a Deus dizendo: Senhor, eis-me aqui, usa-me, Senhor, com a tua graça, com o teu poder, reacenda o dom que o Senhor me deu novamente. Deus, meus irmãos, não nos deu espírito de covardia, mas de poder, amor e equilíbrio. Veja o que diz o verso 7, vamos ler, vai aparecer aí na tela, vamos ler esse versículo 7, todos juntos? Porque Deus não nos tem dado espírito de covardia, mas de poder, de amor e moderação. Ah, que coisa maravilhosa! Segundo o comentarista Charles Swindoll, o Espírito, nesse versículo, deveria ser o Espírito, com letra maiúscula. A referência de Paulo no versículo 1 sugere fortemente que se trata do Espírito Divino aqui. Não o Espírito humano, mas o Espírito Divino. A coragem dada por Deus emanando de uma vida submetida a Ele e dependente dEle. A competência, meus irmãos, para o ministério nunca é do ministro. É sempre resultado do Espírito Santo de Deus operando no homem escolhido por Ele ou por intermédio deste. Podemos ser tímidos, como aparentemente Timóteo era tímido, mas o Espírito Santo é ousado. Nossa competência pode vacilar, mas o Espírito nunca falha. Talvez nos falte confiança, mas o Espírito de Deus nunca desaponta e sempre tem certeza. Deus não nos tem nos dado espírito de medo, de covardia,
Por essa razão, meus irmãos, nós somos chamados a coragem espiritual. Não fomos chamados ao medo e à covardia, porque Deus não nos tem nos dado o espírito de covardia, mas o espírito de coragem. A palavra covardia ou medo em grego é deilia, usada como covardia moral, porque o medo ele atrofia, o medo ele paralisa, o medo atormenta. E Paulo lembra que a origem do nosso chamado não é humana. O que recebemos de Deus não produz medo. Segundo Leonardo Ravenhill, a fé que teme as dificuldades jamais verá o poder de Deus em ação. Por isso nós devemos ter uma fé acesa, firme no Senhor. Pedro afundou nas águas, meus irmãos, não porque faltava poder, Jesus estava ali com ele, mas porque o medo tomou o lugar da fé. Em vez dele olhar para o Senhor e para o seu poder, ele reparou na força do vento contrário. E naquele momento que ele reparou na força do vento contrário, ele se afundou, ele foi para o fundo. E ele disse: Senhor, socorre-me. E o Senhor Jesus diz: homem de pequena fé. Em Cristo, meus irmãos, o medo é vencido. A Bíblia diz em 1 de João 4,18, que no amor não existe medo, antes o perfeito amor lança fora o medo. O perfeito amor lança fora o medo. Dependa do Espírito que capacita. Vamos ler o versículo 7 novamente, o que diz o texto? Veja o que diz o texto, vamos ler comigo? Porque Deus não nos tem dado espírito de covardia, mas de poder, de amor e de moderação. Deus nos deu um espírito de coragem, um espírito de poder. O Espírito Santo nos concede poder para servir, para testemunhar, para superar as dificuldades da vida. Poder aqui é dinamis. É a capacidade sobrenatural para realizar a missão de Deus. Não é isso que Jesus disse para os seus discípulos, quando esses discípulos quando ele estava sendo assunto aos céus? Antes de subir aos céus, o Senhor Jesus disse para os seus discípulos: mas recebereis poder, ao descer sobre vós, o Espírito Santo, e sereis minhas testemunhas, tanto em Jerusalém, Judeia e até os confins da terra. É o Senhor que nos capacita com poder, com ousadia. O Espírito Santo também nos concede amor. E aqui, a palavra em grego é ágape, é o amor sacrificial que serve, que perdoa, que permanece. O amor verdadeiro, o amor divino. Tendo amor pelas almas perdidas, meus irmãos, e pelo povo de Deus, nós seremos capazes de suportar o sofrimento e realizarmos a obra de Deus. Veja bem que Jacó, ele serviu o seu sogro durante 14 anos, porque ele amava Raquel. Por amor ele serviu. Agora, nós servimos também a igreja por amor a Cristo. Um amor que Ele mesmo colocou no nosso coração. A Bíblia diz que a esperança não se confunde, porque o amor de Deus é derramado em nossos corações pelo Espírito Santo. Nós amamos a Cristo, meus irmãos, porque Ele nos amou primeiro. Ele nos amou com amor eterno, com amor infinito, com amor incomensurável. E nós devemos amar a Deus e amar a sua igreja, o seu povo, a sua obra. O Espírito Santo também nos concede o domínio próprio, a moderação. Em grego, moderação significa sofronismos, que é o autocontrole, a sabedoria prática, o equilíbrio emocional e espiritual. Nenhum homem, meus irmãos, poderá governar a outros a não ser que antes se dominou a si mesmo. O autocontrole. Isso é fruto do Espírito, meus irmãos. O fruto do Espírito é amor, alegria, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fidelidade, mansidão,
domínio próprio, e contra essas coisas não há lei. É o domínio próprio. Mas a segunda atitude, meus irmãos, para manter viva a nossa fé em tempos difíceis, é não se envergonhe do Evangelho. Veja o que diz o verso 8. Vai aparecer aí na tela, para você que está em casa e para você que está aqui também no templo. Vamos ler juntos? Não te envergonhes, portanto, do testemunho de nosso Senhor, nem do seu encarcerado, que sou eu. Pelo contrário, participa comigo dos sofrimentos a favor do Evangelho, segundo o poder de Deus. Paulo, ele chama Timóteo a não se envergonhar do Senhor, nem de Paulo, o seu prisioneiro, aquele que estava encarcerado por causa da fé. Paulo estava preso e isso poderia causar vergonha em alguém jovem como Timóteo. Ele estava sendo preso como malfeitor. No entanto, ele estava prisioneiro por causa de Cristo, por causa da sua obra, não porque ele era um ladrão, não porque ele desviou dinheiro público, não porque ele tinha dinheiro na mala, fruto da corrupção, não porque ele fez alguma atitude errada para prejudicar alguém. Paulo estava preso por causa do Evangelho. Além do mais, meus irmãos, envergonhar-se do Evangelho é envergonhar-se de Cristo. E aqueles que se envergonham de Cristo, o próprio Cristo se envergonhará deles, quando Ele vier na consumação. Por esta razão, Timóteo não deve envergonhar-se do Evangelho, mas está disposto a sofrer por ele. Olha o que diz a parte B do versículo 8. Coloque aí de novo na tela. Olha o que diz assim: pelo contrário. Vamos ler comigo? Pelo contrário, participa comigo dos sofrimentos a favor do Evangelho, segundo o poder de Deus. Participa. Segundo Charles Spurgeon, o príncipe dos pregadores, ele diz: o Evangelho é uma verdade poderosa demais para ser escondida e preciosa demais para ser desprezada. Nós não podemos desprezar o Evangelho. Timóteo não deveria se envergonhar do Evangelho, bem como deveria estar pronto a sofrer por ele, por várias razões. Primeiro, porque ele é o único instrumento capaz de dar salvação ao ser humano. Veja o que diz o verso 9, a parte A do versículo. Vamos ler comigo? Que nos salvou e nos chamou com santa vocação. Então nós podemos perceber que o Evangelho, meus irmãos, é a boa nova acerca de Cristo, a sua vida, a sua morte, a sua ressurreição. O Evangelho fala de Jesus. Nenhuma religião ou credo religioso pode salvar o pecador. Nenhuma obra humana é suficiente para salvar a humanidade. Só o Evangelho pode salvar o pecador. Só no Evangelho a justiça de Deus é revelada. Por isso Paulo fala assim: eu não me envergonho do Evangelho, porque o Evangelho é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê, primeiro do judeu e também do grego, visto que a justiça de Deus se revela no Evangelho, de fé em fé, como está escrito: o justo viverá pela fé. Só no Evangelho há salvação para o pecador. Além disso, meus irmãos, Deus nos chamou com santa vocação. Foi Ele que nos chamou. Você está servindo a Cristo porque Ele te chamou. Vinde a mim todos que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Foi o Senhor que chamou o apóstolo Paulo lá no caminho de Damasco: Saulo, Saulo, por que tu me persegues? Quem és tu, Senhor? Eu sou Jesus a quem tu persegues. E ali, Deus mudou a sua história. Nós somos chamados, meus irmãos, para fora do mundo, para uma vida de consagração. Somos chamados com santa vocação. O tema da nossa igreja este ano é santificação. Seguir a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. Somos chamados para sermos santos.
Somos chamados em santidade, em santificação. Somos chamados em santa vocação. Deus nos chamou para servi-lo. Deus nos tirou das trevas para a luz, da morte para a vida, das garras de Satanás para as mãos de Jesus. Por que nós não podemos nos envergonhar do Evangelho, meus irmãos? Em segundo lugar, porque o Evangelho se baseia na graça eterna. Deus nos chamou não segundo as nossas obras, mas conforme a sua própria determinação e graça. O Evangelho não é sobre méritos humanos, mas é sobre a misericórdia de Deus. Nada em nós, meus irmãos, motivou Deus a nos salvar. Deus, quando olhou do céu até, não viu um justo sequer, só viu pecadores. Foi uma decisão soberana, graciosa e eterna, fundamentada em Cristo. Fomos salvos e chamados, não porque merecíamos, mas porque Deus assim quis, desde a eternidade. Antes dos tempos eternos. Nós merecemos, sabe o que é? É o tormento eterno do inferno. É isso que nós merecemos. A salvação é de graça, é um favor de Deus. Pela graça sois salvos mediante a fé, isso não vem de vós, é dom de Deus. Que coisa maravilhosa, é a maravilhosa graça de Deus, uma graça incomensurável. E essa graça, meus irmãos, nos sustenta nos momentos de dor e oposição. Timóteo estava sofrendo também com a prisão de Paulo. Naquele tempo, o Império Romano estava perseguindo o cristianismo. Nero tinha colocado fogo em Roma e culpado os cristãos. E Paulo estava numa masmorra chamada Marmetina, lá em Roma, por causa da fé. E ele sabia que estava chegando no final da sua carreira neste mundo. Por que nós não podemos nos envergonhar do Evangelho? Porque o Evangelho nos dá esperança na vitória. Veja o que diz o verso 10. Vamos ler comigo? Olha o que diz esse versículo 10. Esse versículo 10 é maravilhoso. Todos juntos? E manifestado agora pelo aparecimento de nosso Salvador, Cristo Jesus, o qual não só destruiu a morte, como trouxe a luz, a vida e a imortalidade mediante o Evangelho. Então, aquele que estava no seio do Pai desde toda a eternidade, se manifestou no tempo e na história humana para quê? Para morrer em nosso lugar. E por causa de quê? Por causa dos nossos pecados. Jesus não morreu como Tiradentes por causa própria, por causa do ideal político. Ele não morreu como mártir, ele morreu como redentor, como salvador, como Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Veja bem, quando ele fala que o aparecimento do nosso Salvador, Cristo Jesus, está falando da sua primeira vinda. Quando ele entrou na história da humanidade, nascendo da Virgem Maria, gerado pelo Espírito Santo, se tornou gente, habitou entre nós, cheio de graça e verdade, e vimos a sua glória, glória como do unigênito do Pai. E ele veio para morrer a pior morte, e morte de cruz. No entanto, meus irmãos, no terceiro dia, ele ressuscitou por causa da nossa justificação. A morte foi vencida pelo Evangelho de Cristo. Veja o que diz o verso. Olha aqui, fala assim: o qual não só destruiu a morte, como trouxe à luz a vida e a imortalidade mediante o Evangelho. A morte, nosso maior inimigo, foi derrotada. Cristo, nosso Salvador, em sua aparição, destruiu a morte e trouxe à luz a vida e a imortalidade. E como ele derrotou a morte? Ele derrotou a morte por sua ressurreição. Ele saiu da tumba e trouxe a vida e a imortalidade pelo Evangelho. O Evangelho é a boa nova, não apenas para hoje, mas para a eternidade. É por isso que Jesus fala assim: quem crê em mim tem a vida eterna. Você pode ter certeza da vida eterna em Cristo Jesus. O Cristo ressuscitado nos garante a vida eterna, imortal e plena. A morte, meus irmãos, não tem a última palavra.
A morte é o terror de todos os homens. Por esta razão, morrer para o cristão é lucro, e o viver é Cristo. Morrer para o cristão é deixar o corpo e habitar com o Senhor. Por isso a Bíblia diz que quem crê em Cristo, ainda que morra, viverá. Olha que coisa maravilhosa. Ainda que morra, viverá. Uma vez que a ressurreição de Cristo, meus irmãos, é a garantia da nossa ressurreição. No último dia, quando Jesus vier para buscar a sua igreja, os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro. E nós, os vivos, que estivermos naquele dia, seremos transformados num abrir e fechar de olhos para o encontro do Senhor nos ares. E naquele dia, Deus vai enxugar dos nossos olhos toda lágrima, a morte já não existirá, já não haverá pranto, nem dor e nem luto, porque as primeiras coisas passaram. No último dia nós cantaremos: tragada foi a morte pela vitória. Onde está, ó morte, a tua vitória? Onde está, ó morte, o teu aguilhão? Cantaremos o hino da nossa vitória. Imagine, meus irmãos, imagine aqui comigo, alguém preso em um túnel escuro por vários dias, mas de repente vê a luz ao final. Eu não sei se você já ficou preso debaixo da terra. Você já ficou? Eu já fiquei. Alguns minutos, quem sabe. Numa lavra, fiz um buraco, catando oi de gato, a propriedade do meu avô, e quando eu entrei desse buraco, a terra me tampou toda, eu caí assim, ficou um buraco assim para eu respirar. E eu gritava: sou Zé, sou Zé. Sou Zé não ouvia nada, mas ele viu o barulho da terra me tampando. E quando ele chamou alguém que estava mais perto ali, conseguiu me tirar, eu vi a luz do sol novamente. Eu renasci. Deus poupou a minha vida. Essa cena me traz um alento muito grande. Porque maior do que essa luz do céu, ou do sol, nós temos a luz do Evangelho. O Evangelho é essa luz, meus irmãos. A certeza que a morte não tem a última palavra. Que a morte não é o fim. Não importa quão difícil seja a caminhada, a vitória já foi conquistada em Cristo. A vitória já foi conquistada em Cristo. E isto muda, meus irmãos, como nós lidamos com as perdas, como nós lidamos com o luto, quando nós perdemos um ente querido, quando nós passamos por provações e perseguições nesta vida, nós podemos ter a certeza que há uma luz no fim do túnel, porque a nossa vitória já está garantida em Cristo Jesus. E que nem a morte e nem a vida podem nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus, o nosso Senhor. Mas a terceira atitude, meus irmãos, para manter viva a nossa fé em tempos difíceis, confie em quem Deus é. Quem que Deus é para você? Quem é o seu Deus? Um Deus morto? Um Deus de barro? Um Deus que tem boca e não fala, que tem olhos e não vê, que tem mãos no apalpo? Quem é o seu Deus? O nosso Deus está vivo. O nosso Cristo vive, ele venceu a morte. E Paulo, ele tinha consciência do seu chamado. Veja o que diz o verso 11. Vamos ler comigo? Para o qual eu fui o quê? Designado pregador, apóstolo e mestre. Paulo vê a sua vida como uma missão dada por Deus, para o qual fui designado. Não uma jornada sem direção. Uma vez que a vida, meus irmãos, e a imortalidade são concedidas por intermédio do Evangelho, é absolutamente necessário pregar o Evangelho, anunciar o Evangelho, proclamar o Evangelho. Não há salvação para o pecador fora do Evangelho. E por essa razão, Paulo foi designado por Deus como pregador, apóstolo e quem mais?
e mestre. Como apóstolo, ele foi chamado para receber o conteúdo do Evangelho. Paulo está escrevendo aqui a sua última carta para a igreja. A sua última carta que ele ia escrever para a igreja. Ele escreveu 3 epístolas. 50% dos escritos do Novo Testamento são escritos de Paulo. Ele escreveu 3 epístolas para a edificação da igreja. E agora ele está escrevendo da masmorra esta última carta para Timóteo e para a igreja. E esta carta chegou à sua mão. Da prisão mamertina, esta carta de quase 2000 anos de história do cristianismo na sua mão, para a edificação da igreja, o conteúdo do evangelho. E como pregador, ele foi chamado para anunciar o evangelho. Ele não poderia fechar a sua boca, ele tinha que pregar. E como mestre, ele foi chamado para ensinar as riquezas do evangelho. Concordo com John Stott, que diz que hoje não há mais apóstolos de Cristo. Essas pessoas que apresentam aí como apóstolo Valdomiro, como apóstolo René Terranova, eles não são apóstolos de Cristo. Para ser apóstolo, a pessoa primeiro tem que ser chamada. Segundo, tinha que ter visto Cristo. E tinha que ter, em terceiro lugar, as credenciais de um apóstolo. Milagres, prodígios. Embora não haja apóstolo de Cristo em nossos dias, certamente há pregadores e mestres, chamados por Deus para que se consagrem à obra da pregação e do ensino. A consciência, meus irmãos, do chamado sustenta o cristão nas horas difíceis. Paulo tinha consciência do seu chamado. Paulo sofre por causa do evangelho, mas não vê o sofrimento como um fracasso. Sabe por quê? Porque todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Paulo usou a masmorra, a prisão, como gabinete pastoral para escrever as suas epístolas para a edificação da igreja. Ele não vê o sofrimento como fracasso, e sim como parte do chamado. Veja o que diz o verso 12. Vamos ler comigo? Todos juntos? E por isso estou sofrendo essas coisas, todavia não me envergonho. Então veja que a vergonha era esperada. Paulo estava preso como criminoso. Quer ver? Capítulo 2. Abra sua Bíblia no capítulo 2, verso 9. 2 Timóteo 2, 9. Vamos ler juntos comigo? Pelo qual estou sofrendo até algemas, como malfeitor. Contudo, a palavra de Deus não está algemada. A palavra de Deus vazava por todos os lados, até mesmo daquela prisão de segurança máxima naquele tempo. E Paulo estava ali, preso por causa do evangelho. Paulo não se envergonha, pois sabe que ele está no centro da vontade de Deus. Paulo, quando escreve aos Efésios, vai dizer: eu sou um prisioneiro de Cristo, por amor a Cristo, por amor ao evangelho. E ele fala: porque eu sei em quem tenho crido, e estou certo de que ele é poderoso para guardar o meu depósito até aquele dia. E o dia aí, a letra D está com letra maiúscula. Esse dia é o dia da volta de Jesus. Paulo, mesmo prisioneiro, não se envergonha. A sua confiança não está nas circunstâncias, mas naquele em quem ele crê. Eu sei em quem eu tenho crido. E ele sabe que Deus guardará a sua fé e a sua missão até a volta de Jesus, até o dia de Cristo. Segundo Spurgeon, quem conhece a Deus profundamente, meus irmãos, confia nele plenamente. Paulo confiava em Cristo plenamente, e eu estou certo de que ele é poderoso para guardar o meu depósito até aquele dia.
meu depósito. O que significa isso? O meu depósito pode se referir à própria vida, a missão confiada ou a segurança eterna. Sejam quais os desastres que nos ocorram, meus irmãos, Cristo nos guardará até aquele dia. Seja prisão, seja perseguição, seja morte, Cristo nos guardará até aquele dia. Segundo Sproul, a segurança eterna não está em nossa força para segurar Deus, mas na força de Deus para nos segurar. Lembra aquele hino que cantava-se na igreja, assim, segura na mão de Deus e vai? Não, meus irmãos, é Deus que nos segura em nossas mãos. Um pai segura a mão do filho durante uma travessia perigosa. Imagine comigo, lá em Governador Valadares tem uma rua chamada 7 de Setembro. E ela corta ali também a Rua Belo Horizonte. Minha avó tinha uma pensão ali no centro de Governador Valadares e tinha um posto do outro lado. Eu lembro que o meu pai, quando ia atravessar a rua, ele segurava na minha mão para atravessar a rua, para que eu, como criança, não fosse atropelado. Não era eu que segurava na mão do meu pai, era o meu pai que segurava na minha mão. A segurança do filho não está em segurar a mão do pai, mas na força do pai que o segura. É o Senhor quem segura na nossa mão, meus irmãos, para que a gente possa chegar até o final, no dia de Cristo. Calvino, explicando esse versículo, ele fala o seguinte: a nossa salvação está nas mãos de Deus. Se a nossa salvação dependesse de nós, ela seria constantemente exposta a todo tipo de risco. Mas ao ser confiada a um guardião tão capaz, ela fica fora de todo e qualquer perigo. A nossa salvação está nas mãos de Deus. Sabe por que você vai vencer o diabo? Porque você está seguro pelas mãos de Deus. Sabe por que você vai vencer as tentações e o pecado? Porque Deus segura em suas mãos. Sabe por que você não vai desistir? Porque Deus segura em suas mãos. A nossa salvação está nas mãos de Deus. Louvado seja Deus. Concluindo, meus irmãos, Paulo sabia que o seu tempo estava terminando, estava chegando no final, mas ele não estava preocupado com a sua reputação, ou com o seu conforto, ou com o seu sucesso pessoal. Ele estava preocupado com a fidelidade de Timóteo ao seu chamado e ao Evangelho. O apóstolo confiava não em suas forças, mas naquele que é poderoso para guardar o que lhe foi confiado. É assim, meus irmãos, que nós devemos viver a vida, confiando não em nós mesmos, mas naquele que guardará o nosso depósito até o dia da volta de Cristo Jesus. Como viveremos? Em face de tudo aquilo que nós ouvimos aqui nesta noite, em primeiro lugar, reavivando o dom de Deus em nós. Que você possa reacender essa chama da fé, reacendendo a chama do Espírito Santo em nós. Como? Como, pastor, eu posso reacender a chama da fé? Por meio da oração, meus irmãos. A Bíblia diz: orai sem cessar. Por meio da palavra, examine as Escrituras, estude a palavra de Deus, medite na palavra de Deus, de dia e de noite, leia a palavra de Deus. O Senhor Jesus tinha que dizer o seguinte para nós: Pai, santifica-os na verdade, a tua palavra é a verdade. A palavra de Deus é o alimento da alma, é o combustível para o reavivamento dos nossos corações e também do serviço. Sirva a Deus. Sirva a Deus na sua casa, na igreja, em algum ministério da igreja, em algum departamento da igreja. Sirva a Deus, sirva a Deus.
Copie o exemplo de Jesus, que não veio para ser servido, mas para servir e dar a sua vida em resgate por muitos. Como viveremos, meus irmãos? Testemunhando com ousadia. Não tenha medo. Deus não nos deu o espírito de medo, de covardia, mas de poder, amor e moderação. Mesmo em tempos de perseguição, de oposição, de lutas, não tenha medo, testemunhe. Os dias são maus, mas Cristo nos fortalece no cumprimento de nossa missão. Seja testemunha da fé, mesmo nos sofrimentos, como Paulo. Paulo estava preso, mas estava escrevendo cartas para a edificação da igreja, para que outros vejam a firmeza da sua fé em Cristo. Não olhe para trás, não recua. Testemunho com ousadia da sua fé em todo lugar, seja na praça, seja na rua, seja na sua parentela, seja na sua empresa, em qualquer lugar, testemunhe com ousadia da sua fé em Cristo Jesus. Finalmente, como viveremos? Confiando em Deus nas crises. Quem é que não passa crise na vida? Dificuldades, na família, no trabalho, na vizinhança. Paulo estava sofrendo, meus irmãos, em uma prisão imunda, fria, escura, insalubre. As pessoas que ficavam nessa masmorra saíam dali doentes ou saíam dali direto para a execução. No entanto, Paulo ele não se envergonha do Evangelho, porque ele confiava em Cristo. Paulo chega a dizer, porque eu sei em quem tenho crido. E sei que Ele é poderoso para guardar o meu depósito até aquele dia. Confiando em Cristo, meus irmãos, nós atravessamos os sofrimentos da vida com esperança inabalável nas promessas de Deus. Nós atravessamos as tempestades, as perseguições, as lutas, as intempéries e vicissitudes da vida, porque nós confiamos no Senhor e sabemos quem Ele é e que Ele guardará o nosso depósito até o final, até a volta de Jesus. Que Deus nos abençoe. Amém? Vamos orar? Vamos falar com Deus? Coloque-se em pé.